Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão Materna. Hoje recebemos uma mãe que encontrou força para transformar sua dor em uma alerta para toda a sociedade. Em março de 2016, Ana Beatriz Shelter, uma menina de apenas 12 anos, saiu de casa para ir para a escola como fazia todos os dias. Ela nunca chegou ao seu destino. No dia seguinte, seu corpo foi encontrado em um crime que comoveu Santa Catarina e ganhou repercussão nacional. Além da perda irreparável, a família encontrou outro desafio: 10 anos de espera até que o caso fosse levado ao tribunal de júri. Ao final do julgamento, um dos acusados foi condenado, enquanto outros dois foram absolvidos. Como ainda existem desdobramentos judiciais e parte do processo permanece sob sigilo, nossa conversa não abordará informações protegidas pela Justiça. Hoje queremos conhecer quem era Ana Beatriz, compreender a caminhada de uma mãe que esperou uma década por justiça e refletir sobre como proteger nossas crianças. É, Comigo está aqui o Neto Marques, jornalista, para fazer essa entrevista. Muito obrigado, Miriam, pelo convite. Estamos aqui juntos para que nós possamos poder levar ao nosso público essa informação que é muito importante, da dor que essa família vem passando há mais de 10 anos e também poder, também com essa entrevista, levar a essa informação a todas as pessoas para que nós possamos ter um país melhor através da segurança, através do governo que deveria estar dando a assistência de segurança a todo o povo brasileiro e poder também fazer com que as famílias possam estar prevenindo para que não possa acontecer com famílias brasileiras o que aconteceu com a filha da Cláudia. Obrigado. Bem-vindo, Cláudia, ao nosso podcast. Bom dia para vocês também. Tô assim, como se diz, em falar, é bom, né, a gente falar. Eu também não quero que a memória da minha filha seja esquecida e orientar, né, as outras mães, porque tantas mães lutadas têm comigo, né? E tantas mães eu estou conseguindo conversar, estou lutando com elas, elas lutando comigo, falando da minha filha. Isso para mim é muito, porque eu quero ajudar dando informações também, e eu quero ajudar outras crianças para outro pai, outra mãe não passar por que a gente está passando, outra criança não passar por isso, né? Que é muito triste a gente saber que no Brasil, no país que a gente vive, na cidade que a gente vive, existe, né? Eu não digo pessoas, eu disse monstros, né? Que eu não sei o que vê uma criança para fazer tanta maldade, tanto como a minha aconteceu com a minha, que está acontecendo ainda não parou, eles não desistem, só que a gente também não vai desistir de lutar, de pedir justiça, de falar. E, Cláudia, antes de falar sobre o caso, a gente quer conhecer quem que foi a Ana Beatriz. Era uma menina de 12 anos, né? É meiga, carinhosa. Ela até tem eu tenho outra filha que agora tem 12 anos, na época ela tinha 2 anos de idade. Ela era meiga, carinhosa, respeitava todo mundo, né? A gente, assim, claro que eu digo, a gente tem defeito, mas a gente procura ensinar para o filho as coisas certas. E ela era, assim, eu ensinava as coisas certas, graças a Deus, nunca ela fez alguma coisa errada. Sempre eu, assim, ela era respeitosa com todo mundo. Era uma criança, ela não tinha. Ela gostava muito de brincar de boneca ainda, sabe? Essas coisas assim, não era de sair, de. Não. Ela gostava de ficar em casa, lendo livro, brincando de boneca. Não pensava assim, em ficar saindo para ir em praça, para. Ela era bem caseira, assim. E, Cláudia, naquele dia, Ana Beatriz saiu para ir para a escola, como ela fazia todos os dias. E como que foi exatamente aquele dia? Aquele dia, para mim, para o meu marido, parecia um filme de terror, né? Para nós, assim, é filme de terror que é realidade. Tipo assim, quando você assiste um filme de terror, você pensa só na televisão.
mas acontece na vida real também, porque quando a gente não teve a nossa filha não apareceu mais naquele dia, que para nós era um dia normal, ela estava no colégio, né? Eu estava trabalhando, o meu marido também era o primeiro dia de férias dele, né? Estava em casa normal, para ele ela foi para o colégio, mas tinha outra bebezinha pequena. Mas quando eu saí do serviço, que eu fui para casa, que ela não estava em casa, ela não estava comigo, o nosso desespero começou. Porque para nós ela estava no colégio. Então nunca que a gente ia imaginar que ela ia voltar no caixão para casa, né? Então para nós foi muito desesperador, foi uma agonia. Eu berrava dentro de casa que eu queria minha filha. O meu marido foi, começou a ir no colégio, começou a ir para lá e para cá, para, né, tentar achar. Só berrava dentro de casa que eu queria minha filha e eu queria minha filha e ele chegava na minha filha, não vinha junto com ele, a gente não achava, tanto que ela foi achada o outro dia, né? Mas aquele dia a gente não achava e ficamos noite, madrugada, não conseguia dormir. No outro dia levantamos, fomos ajudar a procurar também, porque a polícia procura só depois de 48 horas, né? Então a gente foi fazer a busca sozinho, mas não achamos. Há 10 anos atrás era 48 horas, né? Hoje eu acho que não é mais. É, aquele tempo era. Eu sei que a gente foi na polícia, o salário que tinha que dar 48 horas para procurar, né? Aquele tempo, né? Entendi. O Conexão Materna, falando aqui diretamente de Cuiabá, Mato Grosso, estamos falando aqui com a Cláudia. Ela que é de Santa Catarina, teve aí a sua filha ceifada por pessoas que a gente nem considera, mas praticamente monstros, fazer o que fez com uma menor de 12 anos. E, Cláudia, a gente sabe que não é legal a gente ficar comentando sobre esse assunto, mas é necessário. Até porque essa dor que a família está passando, ela ela vai diminuir um pouco, mas a ferida vai secar, mas as cicatrizes vão ficar eternamente nessa família. Eu queria ver contigo como é depois desse acontecimento, você, seu esposo, tem mais filhos? Era só a Ana Beatriz? Você, como é que está essa? E também, continuando a pergunta, como é que é a convivência após a falta da Ana Beatriz? É assim, eu tenho mais uma filha, né? Agora ela tem 12 anos, mas na época ela tinha 2 aninhos de idade quando a mana dela faleceu. Ela era pequenininha. Hoje a gente, durante esses 10 anos que eu posso falar que a gente ficou mais ou menos em 5 anos, eu e meu marido se isolamos dentro de casa. A gente não via ninguém, a gente não queria falar com ninguém, a gente não queria visita de ninguém, a gente não queria ir na casa de ninguém, porque a gente desconfiava de todo mundo. Tipo, a gente não tinha amigos. Para nós, aí como eu tinha também a pequenininha que estava crescendo, então para mim eu pensava assim, botava dentro de casa e ia fazer a mesma coisa que a pequenininha, entendeu? Então, eu e meu marido, nós tínhamos essa desconfiança, a gente não conseguia mais ir para a sociedade, porque a gente desconfiava de todo mundo. Porque até essa pessoa que fez isso com a nossa filha era uma pessoa que convivia com a gente, né? Entre aspas, a gente pensava que era amigo, mas como se diz, amigo da onça, né? Então, a gente começou a ter muita desconfiança, a gente se isolou. Agora a gente está conseguindo mais sair, conversar com as pessoas, porque a gente faz tratamento psicológico, nós três. Eu vou no CAPS, aqui em Rio do Sul, nós tomamos um remédio. Então, essa é a nossa vida. Eu digo para vocês só que a gente não vive, a gente sobrevive. E a dor é muito, sabe? A dor da saudade, a dor da a vontade de abraçar ela, beijar, dizer eu te amo. A gente não vai mais poder falar. O principal que foi condenado, ele vivia na sua casa, né? Ele era da igreja de vocês. É, todo mundo diz que ele é pastor, mas ele não era pastor. É que ele frequentava a mesma igreja que eu e meu marido. Então, ele só fazia como uma igreja evangélica, vocês devem conhecer mais ou menos que eles falam que sobe no púlpito, faz, né, os corinhos, faz oração, reza. Então, ele só fazia essas
partes, né, no culto, mas ele não era pastor. Ele era um membro normal da igreja, que nem nós, só que convivia com nós dentro de casa. Tipo, ele tinha muita intimidade com nós. Ele sabia tudo, tudo, tudo na nossa vida, tudo. Então, tudo ele tinha acesso ao que nós fazia dia a dia. Ele é a esposa, porque daí ele tinha uma esposa e tinha mais um filho pequeno e mais os enteados, né? Que era só filhos dela, mas não era filho dele. Daí os enteados deles. Então, nós sempre tinha convivência com as crianças também. Mas, assim, era de sair do culto, nós ir na casa deles tomar um lanche, tomar um café, ou às vezes sábado e domingo nós ia almoçar, tomar um chimarrão, ou na casa deles, ou eles vinham na nossa casa. Nós sempre tava contato sábado e domingo. Ou às vezes a gente ia fazer culto fora, nós ia junto. Assim era a nossa. Por isso que eu digo que ele era bem próximo, que estava sempre dentro da nossa casa, porque era assim a nossa convivência. Para nós, era uma pessoa normal que estava frequentando a igreja, né? A gente também não vai, cada pessoa que você conhece, você vai lá na polícia, puxa a ficha dessa pessoa, né? Então, meu Deus, a gente não ia sair da delegacia, né? Daí, quando aconteceu o caso com a nossa filha, foi a polícia que falou que ele era um bandido. Nós subimos pela polícia, né? Até então a gente não sabia nada do que ele era realmente, né? Que monstro ele era realmente, né? Não uma pessoa, um monstro, né? Tem muitos pais que chegam para os filhos e falam assim: cuidado com as pessoas desconhecidas. Mas na realidade é cuidado com todo mundo hoje em dia, né? Não é só com a pessoa desconhecida, a pessoa que convive com você, que está lá. Também entrevistamos a Kátia Goulart, e no caso dela, foi o irmão dela que cometeu contra o filho. Então, tenha cuidado com as crianças em todo lugar, né? Em todo momento. Você não sabe quem que é a pessoa que vai cometer o crime. Sim, é que nem eu falei com a Kátia, eu falo muito com a Kátia, eu falo muito com a Cláudia Camargo, eu falo muito com a Luana também, porque por coincidência, nossos filhos tinham 12 anos. Até o Andrei, o filho da Kátia, ele morreu no mesmo ano que a Ana. A Ana morreu em março de 2016, se eu não me engano, ele foi em novembro de 2016. Assim, mais ou menos parecido, né? Foi forjado uma morte, foi estrupado, enfim. E eu falo com ela que, tipo assim, infelizmente, às vezes, o assassino tá dentro da casa da gente e a gente não vê, porque a gente não tem essa maldade. Muitas pessoas julgam a gente. Porque você bota dentro de casa, porque você deixa seu filho sozinho para o colégio. É muito fácil julgar, né? Muito fácil julgar. Só que, como eu disse, você vai botar uma pessoa dentro de casa, você não vai lá na polícia puxar a ficha da pessoa. E você não vê a maldade, porque eu e meu marido não tinha essa maldade. Imagina, gente. Eu vejo, às vezes, uma pessoa fazer mal para uma criança na rua, eu vou em cima. Eu disse, na minha frente você não faz isso com a criança. Eu sou assim. Eu sou assim. Às vezes até acontece, às vezes eu apanhaço na rua, às vezes eu tô com a minha filha, uma pessoa faz mal com uma criança na minha frente. Não faz, eu vou mesmo e falo, né? Porque a gente não tem, tipo, essa maldade de eu ver a pessoa fazer mal com uma criança e ficar ali calada, vendo aquilo ali e não fazer nada. Daí, assim, o que mais dói, às vezes, o julgamento das pessoas também. Que as pessoas julgam bastante a gente. Quando eu e meu marido perdemos nossa filha, nós somos muito julgados. Meu marido foi chamado de maconheiro, meu marido foi chamado de... É um trabalhador, tanto eu e ele, né, trabalhamos o dia inteiro. Ele não é maconheiro, mas ele foi taxado como maconheiro. Eu fui muito julgada porque deixou a filha sozinha em casa, porque deixou a filha ir para o colégio sozinha. Mas ninguém sabe as condições de cada um dentro de casa, né? E o colégio era perto da casa? Era cidade do interior, quase não tinha crime. Não, um crime que nem o dela que aconteceu, não. Geralmente, claro que todo crime é bárbaro, de estupro, né? Só que o caso do estupro dela aqui em Rio do Sul, na nossa cidade, foi o primeiro caso mais brutal,
Porque esse caso que aconteceu do estupro com a minha filha, a gente vê mais em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, para essas cidades assim, né? Para esses estados assim. Mas é uma cidade pequena que nem Rio do Sul, porque o Rio do Sul não é uma cidade grande. É uma cidade pequena, tem poucos habitantes. Não é uma cidade assim dizer, então foi muito cruel mesmo, foi muito cruel. E a pessoa que queria fazer essa maldade, ele já estava de olho para fazer isso, porque ele já convivia dentro da sua casa. Então, independente dela ter ido para a escola, ou se ela fosse para outro lugar, ou até brincasse lá dentro, se ele tivesse uma oportunidade, sem você saber, ele ia fazer. Porque como ele já estava convivendo tanto com a gente, como eu disse, ele tinha acesso à nossa casa, ele tinha acesso às informações todas da nossa vida. Então, se ele não fosse fazer aquele dia, ele vai fazer outro dia. Só que a gente não conseguiu, não é que não conseguiu ver. Ela não demonstrou nada. Ele não demonstrava nada. Tanto na nossa casa como na igreja, era normal. Eu explicava muito para minha filha, eu falava muito assim, minha filha não pega carona com estranho, não pega carona com parente, não pega carona com ninguém. Eu falava para ela. E dizia, mesmo que seja amigo da mãe e do pai, não pega carona. Mas ela tinha confiança nele, porque estava dentro da nossa casa, estava convivendo com nós. E nós também não via nada de diferente nele. Para nós, era um amigo, né? Como todo mundo tem amigos, né? Quando você às vezes convida um amigo para vir tomar um café comigo, você não fala assim, meu amigo vem tomar um café comigo, não é assim que a gente fala, planejando uma maldade, que ele planejou, né? Isso aí não foi de ele ver ela na estrada e pegar ela, não. Ele ele foi iludindo eu e meu marido, viu que não tem maldade, né? Foi pegando o nosso ponto fraco até chegar onde chegou, né? E Cláudia, voltando atrás daquela pergunta que eu fiz anterior, com relação ao começo disso tudo, ele ia com a esposa dele, o enteado, o filho, filha que você disse agora há pouco. Após esse acontecimento, como é que foi o relacionamento com a esposa dele? Ela falou com você depois, você falou com ela, vocês mantiveram contato ou ela isolou? Como é que foi essa questão? Quando a gente descobriu realmente que foi ele, porque foi demorado 4 anos, eu e meu marido e a mulher dele, nós conversava normal. Ele vinha na nossa casa, a gente ia na igreja, conversava com eles. Até quando, numa semana, quando nós enterramos a nossa filha, ele veio conversar na nossa casa, foi no velório, tanto ele como a mulher, os filhos. Então a gente estava ali tomando café com o assassino da nossa filha e nós não sabia. Nós não sabemos, nós fomos descobrir 4 anos depois que foi ele, porque daí a Caeco, né, entrou no caso, né? Que até então a gente não sabia que era ele. Depois de 4 anos que a Caeco entrou no caso e prendeu ele, ele ficou 6 anos preso. Depois até vinha um julgamento. Aí a gente não teve relação mais nenhuma, tanto com a mulher dele, que agora é ex-mulher, com o filho, nada. Nós, com a família dele, nós Isolou. deixamos de ter acesso. Entendi. E aonde que entra esses parceiros dele, Cláudia? Esses parceiros dele, a gente não conhece. Nem frequentava a minha casa, nada. A gente recorreu, né? Porque dia 25 de junho teve o julgamento desses dois, né? Eu não posso falar o nome. Eles foram absolvidos, só que a gente vai recorrer. Mas ele confessou alguma coisa, Cláudia, a respeito desses dois? Ou a polícia que descobriu? A polícia. A polícia. Ele não confessou, não, né? Uma curiosidade também, Cláudia, isso já tem 12 anos, até para que as famílias que têm filhos, criança, e possam assim ficar mais atento, nesse período, esse indivíduo que fez isso com a sua filha, ele tinha mais ou menos o quê? Ele era um jovem, era uma meia-idade, já era uma pessoa mais vivida? Qual seria a idade dele mais ou menos nessa época?
Esse que está preso, Sim, ele tinha 48 anos na época. já era um senhor de responsabilidade, deveria ter, né? Ele tinha a mulher dele aquele vez tinha 25 anos, se eu não me engano. E o júri demorou 10 anos. Como foi viver 10 anos esperando por esse julgamento? Foi triste, foi agoniante. A gente não sabia se berrava, chorava, saía correndo. Às vezes tinha vontade de pegar, sair correndo no assalto, berrando, sabe? Eu e meu marido, a gente ia no cemitério, a gente chorava muito no túmulo dela. A gente ainda chora, né? Então, não é fácil. Tu só vive. Nem vive, tu sobrevive. O tempo não diminui a dor, né? Ele apenas ensina a conviver com ela, né? A gente aprende a viver com a dor, mas a dor nunca sai de ti, o esquecimento dela nunca vai sair da gente. Como agora, se ela estaria viva esse ano, ela completaria 23 anos de idade. Então, cada ano que se passa é um ano que a gente lembra. A gente lembra todo dia, todo dia. Só que é um sentimento muito triste. Eu tenho outra filha que agora tem 12 anos. E eu amo demais essa filha, eu e meu marido. A gente ama demais, a gente faz de tudo para essa, proteger ela, porque mesmo assim eu tenho medo ainda. Eu tenho medo por a filha que eu tenho, porque geralmente quando tu lida com assassinos, muitos são vingativos, né? Eu acho assim, ó, que hoje em dia, em pleno 2026, está acontecendo muito abuso com crianças, né? Muitas crianças sendo espancadas, muitas crianças sendo abusadas, às vezes pelo próprio pai, pela própria mãe dentro de casa. Então, para as autoridades, porque que chega nas eleições, as autoridades daí vem apertar a tua mão, aí vem te abraçar, daí vive distribuindo votinho. Só que daí eles falam assim: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Quando passam as eleições, não fazem nada. Mas uma lei, principalmente contra estuprador no Brasil, uma lei que esses vereadores, esses prefeitos, devia fazer, tipo assim, estuprou, tá, foi condenado, foi lá para júri, foi condenado, 58 anos de prisão. Não, 58 anos de prisão não, perpétua, nunca mais sai da cadeia. Porque, tipo assim, eles ficam, vamos supor, 10 anos, 15 anos presos. Deu aquela sentença, eles são soltos para a sociedade. Mas o problema, eles vão fazer de novo. Para esses vereadores, prefeitos, ver uma lei melhor, que não seja tipo, fica 10, 15 anos na cadeia e sai da cadeia e vai para a sociedade, que eles vão se redimir. Não se redimem, eles fazem pior. Eles vão ficar fazendo com outras e outras e outras crianças. Então, tipo, esses vereadores viste uma lei que fosse mais rígida. Acho que o nosso Brasil, a nossa cidade, em todo o Brasil inteiro, com essas leis que eles estão fazendo, só que faz um crime, é condenado mais ainda de estupro, que é um crime grave, para mim é um crime grave, tanto para a mulher, como para a criança, como, né? Devia ter uma coisa mais séria, mas foi condenado, como o meu foi condenado a 58 anos de prisão, mas acho que não tem medo, com 30 anos que idade de prisão dele, ele saia da cadeia. Eu não sei se ele vai ficar 58 anos. Será? Daí fica a pergunta, será? Que na lei brasileira, será que ele vai ficar 58 anos? Claro que vários crimes estão acontecendo, todo crime tem que levar alguma coisa mais forte, porque quantas famílias estão sofrendo? Quantas famílias sofrem? Porque você perdeu um filho assassinado, um filho por morte natural, um filho por atropelamento. Porque hoje em dia no Brasil tem muita violência. Só que a do estupro, eles pegam criança por quê? Porque a criança não sabe se defender. Por que que eles fazem isso com criança? A criança não tem
Às vezes eles chegam perto da criança com chocolatinho, alguma coisa, a criança não tem maldade. Aí eles aproveitam fazer a maldade. Aí muita gente diz que tem que ter pena deles, que depois eles vão se redimir. Não, não tem que ter pena. Eles não tiveram pena da criança. Eles não tiveram pena do pai e da mãe que vai ficar sem a criança. Daí muitos falam assim, ó, ah, mas eles têm família, eles têm pai e mãe. Tá, então não faça o crime. Vai procurar um emprego, vai viver decentemente, não faça o crime. Porque eles não tiveram, como eu digo, eles não tiveram dó da minha filha. E nós queremos fazer campanhas, nós vamos participar de campanhas, nós vamos ajudar outras crianças, outros pais e mães lutadas. Eu quero fazer alguma coisa pela minha filha, pelas outras crianças. E essa justiça que nós vamos fazer por ela, tenho certeza que ela também está muito contente onde que ela está, que a gente não desistiu dela e nunca vai desistir. Que a minha filha, eu não quero que ela seja a memória dela esquecida. Eu quero que ela seja lembrada como outras crianças, como outras Anas, como outros Andrés, né? Como outras Maria Lara. A única coisa que nos conforta, Cláudia, é saber que Deus quis um anjo perto dele, né? Isso nos dá um pouco de alívio, né? Aliás, muito alívio, e quando a gente fala de Deus, é uma das coisas mais importantes que nós temos que preservar. Vocês sempre foram muito temente a Deus, da igreja. Mudou alguma coisa depois desse crime? Mudou. A gente não deixou de confiar em Deus. Eu e meu marido nunca deixamos de confiar em Deus. Mas ir na igreja, frequentar a igreja, frequentar os cultos, conversar com as pessoas, a gente não consegue mais. A gente não consegue mais ter esse acesso como a gente tinha, sabe? De ir para a igreja conversar com as pessoas. Não que todo mundo na igreja é ruim. Existem muitas pessoas dentro da igreja boa, como existem muitas pessoas na igreja fora da igreja também boas. Não é todo mundo que é ruim. Por causa do indivíduo, todo mundo é ruim. Só que aqui dentro de nós não conseguimos mais ter essa confiança. Mudou aqui dentro de nós. Que a nossa filha foi assassinada, estrupada, torturada e morta. Hoje conhecemos a história de uma menina que tinha sonhos, uma família e uma vida inteira pela frente. Conhecemos também a trajetória de uma mãe que precisou enfrentar o luto e espera de uma justiça e desafios a seguir em frente sem jamais esquecer sua filha. Mais do que recordar um crime que marcou o país, essa conversa nos convida a refletir sobre a proteção das nossas crianças, a importância de escutar, do diálogo e da atenção dos pais. Agradecemos profundamente a nossa convidada pela sua coragem, sensibilidade e generosidade em compartilhar sua história. Muito obrigada, Cláudia. Eu peço assim a todos os pais, todas as mães lutadas, todos os pais lutados, e também aos pais que têm seus filhos, escutem seus filhos. Se ele vir falar alguma coisa para vocês, escutem. Não deixe para trás, outro dia eu vou escutar, ou acreditem nos seus filhos, porque às vezes eles falam e vocês não dão muita atenção, mas dê atenção, porque a criança não mente. A criança não mente. E a gente está vendo muitas vezes que os pais não dão atenção nos que os filhos falam. E eu conversava muito com a minha filha, como eu converso com essa. Mas, infelizmente, né, aconteceu o que aconteceu. Mas a gente vai lutar ainda, e eu só quero que a memória da minha filha não seja esquecida. O nome dela seja dito sempre. Eu quero dizer para você também, Cláudia, para sua família, que toda a dor que vocês passaram, está passando, ela sirva também, está servindo para que outras famílias se espelham, que possam estar prevenindo, se cuidando, observando esses pequenos detalhes que pode se tornar grandes problemas na vida da família e que toda essa dor, esse sofrimento da tua família também, através da luta de vocês, está servindo muito para as famílias
do mundo inteiro. Nós queremos agradecer muito a sua presença, queremos que Deus conforte você, sua família, todos aqueles também que passaram por problemas igual à sua família. Quero agradecer aqui a Miriam, ao Conexão Materna, por dar essa oportunidade para que eu possa estar aqui falando com essa família que sofreu, está sofrendo e que está lutando por justiça. Eu quero agradecer de coração aqui a Cláudia, para seus familiares e a todos que passaram e que podem se prevenir com esse tipo de crime. Grande abraço a todos vocês e a sua família também, viu, Cláudia? Eu agradeço a vocês também pela oportunidade de deixar eu falar um pouquinho da minha filha Ana Beatriz. Obrigada por falar um pouquinho dela, assim, que eu adoro falar dela, né? Vocês me escutar. Muito obrigada mesmo a todos vocês. E para você de casa que está nos assistindo, compartilhe, comente, dá o like pra gente, para que essa história seja ouvida por mais e mais pessoas. Muito obrigada.